Oração, encarnados e desencarnados. E para darmos início aos trabalhos desta noite, vamos ouvir uma mensagem que está na obra de Lorival Lopes, o título é Gota de Esperança, e vamos ler o item 105. Não espere benefício sem haver conquistado mérito. Só a plantação do bem rende o bem, agora e sempre. Todo benefício requer contribuição. Trabalhe. Não aguarde merecer bênçãos futuras nos céus, sem ter se esforçado na vida do presente. Não fique na inércia. Levante-se. Se errou, comece novamente. Se caiu, reerga-se. Continue. Se alguém precisar de perdão, dê. Espere o melhor. Não se prenda ao passado. A misericórdia divina sempre nos renova as oportunidades para a conquista de novos méritos. Então, meus irmãos, é por esse motivo que muitas vezes a gente ouve tantas palavras de orientação e muitas vezes nós não entendemos, porque nós ainda não estamos diretamente preparados através dos ensinamentos que o Cristo nos deixa todos os dias na nossa vida, dentro de nós, no nosso lar, no nosso trabalho. Por isso é importante saber que nós, sem a conquista do conhecimento espírita, ou seja, o nosso hábito de diariamente fazer nossas preces, né? De qualquer forma, de manhã, à noite, enfim, habituar-se a estar com Deus sempre consigo, no coração, né? Então a gente tem tantas diretas, tem tantas orientações para seguir, que muitas vezes a gente até tem que realmente estudar, trabalhar, né, para aprender, né? Por exemplo, a gente sabe que dar o perdão a uma pessoa ou querer ser perdoado não é fácil, porque através do perdão ou ser perdoado é que a gente vai aprender a ver uma vida melhor, a conhecer o caminho melhor que Deus nos mostra, que é a espiritualidade, que Jesus, né? Por isso, ali ainda estava ali na parede focado ali, todo lar que semanalmente é realizado um evangelho no lar, então é uma certeza que nós temos que Jesus está toda semana dentro do nosso lar, né? Por isso temos que ter a nossa simplicidade, nosso conhecimento e buscar então através nosso conhecimento, ou seja, do nosso direito que a gente sabe que temos de aprender, né? Para isso, as portas da nossa casa espírita e todas as religiões estão abertas semanalmente, para que nós possamos, então, ir buscar para nos sentir com uma saúde equilibrada e, com isso, nós podemos buscar a nossa alegria, a nossa paz interior, enfim. Então, por tudo isso, só temos a agradecer todas aquelas pessoas, aqueles irmãos que trabalham incansavelmente e ainda nos apontam para que a gente também aprenda e ainda auxiliando. Então, dessa forma, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus esta oportunidade e orando também por aqueles irmãos necessitados, os que se encontram nos hospitais, nas maternidades, nos asilos, nos bares, nas favelas, nas ruas, em todo e qualquer lugar.
vamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal e de fazer o mal. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim, dessa forma, pedimos a permissão à espiritualidade amiga e bondosa para darmos por aberto o trabalho doutrinário e evangelho desta noite. E para isso, com toda alegria, com todo o amor, com toda franqueza, e passamos a palavra à nossa querida irmã Andréia, para que vai transmitir a sua mensagem à noite de hoje para todos nós, que alegremente vamos abraçar, né? Vamos, enfim, estamos aqui para escutar a palavra da tua, abre o teu coração. Obrigada, meu irmão. Falou tão bem, queria deixar ele falar no meu lugar. Eu estava doido que ele continuasse. Eu digo, deixa ele estar falando bem, deixa ele continuar. Porque a intuição, né? Às vezes a gente, não, mas ele não é o palestrante. Gente, a espiritualidade se aproveita de todos nós. Não vamos se incomodar, não. Nada é por acaso. Nós todos estamos a serviço do Criador. Naquele momento ali da prece, as palavras vão vindo e quando vê, a gente está falando. E por que não tomar o lugar do expositor? Pode sim. Pode ser que a palavra dele vai mexer mais com o nosso coração do que o próprio expositor. Então a gente está sempre a serviço de Deus, em todo lugar. Bem, meus irmãos, uma boa noite a todos nós, encarnados e desencarnados. Que a paz, o amor do Mestre, possamos todos nós que estamos aqui, possamos senti-lo na noite de hoje. Realmente estarmos aqui com os nossos corações abertos, para que a gente possa ouvir, possa sentir e possa colocar em prática lá fora, quando aqui a gente sair na noite de hoje. Antes, a gente gostaria de agradecer pela oportunidade de mais uma vez a gente estar aqui, a nossa irmã Mari, que faz mais de um ano. E o tempo está voando, né, gente? Nossa, como o tempo está passando rápido. Quando a gente vê, já fez 6 meses, 1 ano, e por isso que a gente não pode perder tempo. Tempo é uma coisa que a gente não tem mais, né? Não está mais completamente à nossa disposição. Por isso que é tão importante, ele falou tanto do conhecimento, tanto do estudo. Acaso eu acho que aqui também estudo é às quarta-feira, né? Então a gente acha assim, não, quem sabe o ano que vem, quem sabe quando eu me aposentar, quem sabe, olha, quando vê a gente já está lá do outro lado. A gente já está do outro lado. Ou aqui mesmo, desencarnado. Perdeu tempo, perdeu oportunidade. E só aprendendo para a gente crescer, para a gente melhorar, gente. E a doutrina espírita, quando a gente estuda, as palestras são ótimas, são maravilhosas, as exposições que a gente escuta, né? A gente é aqui vizinho, né, Nazareno? Nós somos vizinhos aqui, quase ninguém se vê também. A correria é grande, mas assim, quando a gente começa a aprender a doutrina espírita, as exposições são ótimas, mas o estudo, quando a gente conhecereis a verdade, ela vos libertará. Gente, é fabuloso a gente conhecer a doutrina espírita. Uma das obras da codificação que eu amo particularmente estudar é o Livro dos Espíritos. É uma libertação. Quanto mais a gente estuda essa obra, a gente vai vendo que menos a gente sabe, mais a gente quer aprender, mais a gente quer saber. E realmente faz a diferença na nossa vida. A gente começa a entender as tribulações, as dores, os sofrimentos, principalmente nos tempos aí que a gente está vivendo, né? Tanto que Haroldo Dutra, nas palestras dele, até a última que a gente viu aqui, Transição Planetária, vai ser a loucura emocional. Quem de nós, quem chega na casa espírita, a maioria hoje é a ansiedade. É o mal do século, gente. Ansiedade, depressão, né? Parece assim, mas já tinha. Sim, já tinha, mas agora aumentou a quantidade de irmãos devido à tecnologia, que a gente está querendo acompanhar a tecnologia, que é dar um de robô, mas robô a gente não é, a gente é humano. Então, por isso que a gente fica tão desesperado, tão apavorado. E tem a cobrança, né?
Ontem ainda fui numa médica, a médica começou a desabafar. Isso é o trabalho em qualquer lugar. O espírita, ele está a serviço em qualquer lugar, não é só na casa espírita. Uma vez que a gente adentra a casa espírita, gente, diz a Maíse Braga que 7 vezes já é espírita. Então esse papo de dizer que eu sou simpatizante, eu só frequento, não. Já vi quantas vezes a palestra? Se já veio 7 vezes, já é espírita. Já pode ser um semeador. Já pode ser um divulgador da doutrina espírita. E olha que vai ter gente que pode estar vindo até nós para até salvar. Por que não salvar uma criatura? Principalmente hoje que o suicídio também aumentou. E a médica desabafando, claro, eu falei que eu era espírita, né? Mas não quis, assim, doutrinar a mulher, não, tá? Não fiz nada disso. Mas só que ela quis se abrir, começou a falar, e aonde ela disse que tinha que saber de tudo, que hoje tem que saber, porque daí as amigas, as pacientes chegam no consultório e ela se acha que tem que saber política. Não é política, logo política? Não precisa saber. Mas a gente tem que saber, olha como tem cobrança. Parece que a gente tem que ser o bambambam, que a gente tem que, sabe, tem que fazer completa diferença. E a gente sabe que às vezes as pessoas hoje que precisam são de palavras simples, sem muito lero-lero. Palavras difíceis que às vezes vai falar muito difícil, a pessoa fica vagando, fica boiando, não entende nada. E às vezes as pessoas vêm até a gente e precisam apenas só de um abraço. E como as pessoas estão carentes? Parece que não, né? Mas a gente está mais carente. O mundo está passando por um grande vazio existencial. E a maioria de nós estamos sofrendo mais. Olha, gente, em pleno século XXI é porque a gente está afastado de Deus. Muito afastado de Deus. Com toda essa tecnologia, a gente está se afastando cada vez mais. A gente acorda de manhã, ele falou aqui, esse irmão. Às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é se conectar com quem? Com o celular. Às vezes a gente diz, olha, eu tenho que me policiar, eu mesma. Eu tenho que me policiar. Porque às vezes a gente acorda, tem um monte de mensagem. E a gente quer fazer logo o quê? Responder às mensagens. Esquece que primeiro a gente tem que se conectar com ele para poder enfrentar o dia. Porque não é fácil enfrentar o dia. Porque a gente não sabe como é que vai ser o nosso dia. É uma caixinha de surpresa, gente. A nossa vida às vezes vira de cabeça para baixo de um dia para o outro. A gente não sabe. Então, por isso que tem que ter essa conexão já de primeira, quando acorda, tentar ter esse policiamento, conter isso dentro de nós. Primeiro Deus, primeiro eu. Não deixar a gente de lado. Nós estamos deixando muita gente de lado. A gente está muito atendendo os outros, esquecendo que também nós somos importantes. A gente quer ser super-herói, principalmente as mulheres. As mulheres estão vivendo uma fase que está muito, como trabalham fora, tem que superar, tem que fazer. E por isso está havendo um desgaste maior, atando até nos próprios relacionamentos familiares. Então, por isso nós temos que tentar realmente policiar. O que é importante para mim, na minha vida agora? A gente está fugindo também do agora, gente. Por exemplo, o problema que acontece na nossa vida agora, que nós estamos aqui. A gente vai conseguir resolver? Que vai vir um problema. Com certeza a maioria de nós viemos aqui porque tem alguma coisa. Não é porque, claro, a gente veio porque tem problema e tem dor e por isso que eu veio aqui. Não. Todo mundo passa pela dor. Mas se tem algum problema, vai conseguir resolver aqui dentro, agora, nesse momento? Pode responder. A gente vai conseguir resolver alguma coisa agora aqui? Então a gente não pode sair daqui. Esse é o melhor momento para a gente. É tudo que a gente está recebendo agora, não é nem da exposição tanto, gente. É da própria espiritualidade dessa casa, que está desde cedo trabalhando, preparando esse ambiente. Quantos espíritos estão nessa casa? Tem poucos encarnados. Mas se a gente pudesse ver a quantidade de desencarnados que está do outro lado preparando para voltar, e fora os espíritos de luz que estão aqui, os trabalhadores benfeitores dessa casa, estão aqui nos ajudando, intuindo e nos envolvendo a ter melhores pensamentos. Porque a maioria de nós só tem pensamentos trevosos, negativos, cansativos, desesperados. Olha, uma lavação, lava a cara aqui dentro. Para sair daqui um pouquinho melhor, menos sujo. Porque realmente a gente entra aqui, gente, assim, ó, negro de alma. E aí a gente entra aqui aos poucos, não é uma injeção letal na veia não, tá? Porque às vezes a gente entra na casa espírita e acha assim, não, já de primeira
E eu tenho que sair de lá melhor, porque senão a casa é ruim. Aí eu vou para outro ambiente. Ontem ainda, eu não estou falando mal, né, gente? Estou falando mal, mas vou falar um comentário. Olha como é importante a gente estudar a doutrina espírita. Como a gente tem discernimento de Deus, do que é Deus. Ontem a gente estava saindo na nossa casa espírita e veio um irmão desesperado. Dá para ver, porque estava muito tarde, a gente saiu da casa espírita, ontem já era 10 e pouco da noite, senão me deu vontade de entrar e lá atender a criatura. Porque ele estava casado 21 anos e a mulher deixou dele. E ele tinha procurado lugares, não sei aonde, meus irmãos, para fazer trabalho para ela voltar para ele. E aí ele perguntou se a gente fazia trabalho para um casamento também. Então assim, gente, tem coisas, tem ciclos que se fecham. Deus não se mete na nossa vida. E os trabalhadores da casa espírita também não têm que se meter na vida dos outros. Nós não nos metemos. Isso cabe a Deus e a criatura. Então a gente não pode prometer nada. E por isso o estudo, por isso o discernimento, por isso o conhecimento. Que a gente vê acontecer um problema, eu vou lá para me fortalecer na casa de Deus. Para me enfrentar essa dificuldade que eu estou passando. Porque todos nós aqui vamos sempre ter uma dificuldade. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na doença, que também é outra coisa que está abalando muito as pessoas hoje em dia. Então, assim, a gente não pode prometer nada, a gente pode ajudar, a gente pode auxiliar, a gente pode encaminhar. É o que a gente pode fazer. E claro que eu não prometi nada, né? Depois eu disse, volta, né? Depois a gente conversa. Mas a pessoa, quando ela não... Eu não botei, ó. Mas eu falo alto, né? Então, assim, gente, por isso que a casa de Deus, a gente tem que vir confiante, independente do que vai acontecer na nossa vida. Porque tem coisa também que a gente quer, e lá na frente a gente vai ver que foi a melhor coisa que aconteceu. Relacionamentos desfeitos. Trabalhos, empregos, que a gente acha que, pronto, perdi emprego, perdi tudo. Às vezes, depois lá na frente, consegue um serviço bem melhor. Depois vai até agradecer. E relacionamentos também. Porque se houve traição, se houve alguma coisa, a pessoa não merecia a gente. A gente tem que ter amor próprio. A gente precisa ter esse cuidado também, esse amor próprio, né? Gente, vamos lá, né? Meu marido é de Sandra, não fica falando, mas é ele. Por isso que vamos estar aqui todos nós abertos, receptivos a essa amorosidade da espiritualidade da casa, né? Esse cuidado que todos nós aqui recebemos, encarnados e desencarnados, porque o amor é eterno, o amor é demais de Deus. Ele está sempre do nosso lado. Gente, o que a gente falou aqui, vai falar aqui na noite de hoje, a exposição da noite de hoje, é os últimos ensinamentos do Mestre. O Nazareno falou que eu podia falar até às 11 horas da noite. Por isso que eu estou me provocando. Por isso que eu venho pouco. Na verdade, eles não me confiam. Porque também quando o expositor fala demais, às vezes também enche o saco, né, gente? Mas assim, que a gente não tenha pressa de ir embora. A gente está sempre com pressa, né? E na casa de Deus é o lugar melhor do mundo, gente. É o lugar que depois do outro lado é o lugar que a gente vai estar. Não é verdade? A gente esquece que nosso lugar é a casa espiritual. É essa parte espiritual. É que a gente vive tão mergulhado na matéria que a gente acha que nosso mundo é lá fora. É só lá fora. E por isso que a gente está se perdendo tanto, né? Perdendo o sentido da nossa vida. Estava chegando o momento de Jesus voltar ao plano espiritual a qual pertencia. Era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E foi nos derradeiros momentos da sua missão aqui na Terra, creio eu, que ele gostaria de marcar. Aproveitar esses instantes finais para afirmar, para caracterizar, para sublinhar de uma maneira mais enfática o seu propósito entre nós. O primeiro momento que nós destacamos aqui seria aquele instante em que Jesus estava reunido com seus discípulos. Estavam todos ali sentados à mesa, reunidos. Jesus propõe em lavar os pés. E isso causou um espanto geral. Pedro, sobretudo, se opôs a isso. Ele diz, não, Jesus, imagina, onde já se viu o Senhor lavar os nossos pés? Mas Jesus foi enfático, ele foi insistente. Ele toma essa medida. Diz que aquilo era importante, que aquilo era necessário. Evidentemente não como ato simbólico em si, um gesto aparente, mas o que ele
quis significar com essa ideia? Que propósito ele teve ao se colocar na condição daquele que estava lavando os pés dos seus discípulos? E Jesus depois ainda enfatiza que os discípulos deveriam fazer o mesmo. Que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o menor de todos. Que fosse o seguidor, que fosse aquele que servisse. Porque ele mesmo, Jesus, tinha vindo ao mundo para servir. Então essa foi a primeira mensagem que surge desse momento rico, esse momento extremamente simbólico, em que Jesus mostra o propósito dele, de ser um servidor, de ser aquele que servisse. Então vamos trazer aqui, vamos voltar. Como é que hoje nós cristãos, diante desse momento de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, nós estamos na condição daquele que está imitando a Jesus lavando os pés ou estamos querendo ser servidos? É uma pergunta muito importante, meus irmãos, principalmente para nós que estamos na comunidade cristã, seja ela espírita, católica, evangélica, seja ela qual for. Eu diria até que isso depende da própria religião. Porque aquele que é um líder servidor. Não é aquele que apenas quer mandar, mas é aquele que faz. Não é aquele que apenas teoriza, mas é aquele que vive. E não é aquele que se sente numa posição de superioridade e trata todos com inferioridade. Não. Jesus, ele exemplifica se colocando em pé de igualdade. Ele se ajoelha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E eu imagino que esses pés eram pés sujos, porque naquela época eles andavam, os calçados eram sandálias, eles andavam em chão, chão batido, né? Na hora que Jesus pegou o pé de Pedro, por exemplo, devia estar cheio de calos, unha comprida, imundo. E Jesus se ajoelha e vai lavar os pés de cada um e depois os enxuga. Um gesto de profunda humildade. Eu fico pensando em nós que estamos aqui na comunidade cristã, nós espíritas aqui, eu acho que Jesus ele quis deixar um recado muito claro. Olha, vocês que serão meus seguidores aí na terra, lembrem-se que vocês estão aí para servir. Jesus devia estar imaginando e prevendo que haveria muitas disputas de poder entre os grupos religiosos, entre os grupos e dentro dos grupos, como nós estamos vendo, que essa previsão de Jesus, ela tinha muito sentido, porque de fato está havendo muitas disputas. Quem quer ser o maior? Quem é o maior médium? Aquele que é o maior escritor? Quem fala mais? Quem leva mais público? Aquele que psicografa melhor? Aquele que é o chefe do espiritismo? Enfim, como nós estamos precisando rever essa passagem de Jesus em que ele diz que o maior é aquele que serve. A característica da grandeza espiritual está naquele que está em serviço, servindo aos outros. E hoje, no fundo, meus irmãos, todo mundo quer ser servido, não é verdade? A gente quer estar numa posição, a gente quer fazer parte da diretoria, a gente quer ser VIP, e isso se irradia não só no campo religioso, mas também na família, no trabalho. A gente quer mandar, a gente quer fazer parte daqueles cargos mais importantes, a gente não quer fazer funções teoricamente subalternas. Tem pessoas que nos procuram na casa espírita, não são todas as pessoas, mas tem pessoas que nos procuram na casa espírita e dizem assim: olha, eu vim aqui porque eu quero trabalhar, quero fazer parte aqui do grupo na casa espírita de vocês. Porque tem suas exceções, gente, não estou falando todo mundo. Porque eu sou médium de cura, eu sou médium de psicografia. Eu digo, olha, a única tarefa que a gente tem aqui na nossa casa espírita, né, é de atender na recepção, na porta, quem quer chegar, pode ficar lá na recepção, que é uma das tarefas grandiosas, receber as pessoas que chegam na casa espírita. Se você quiser também, pode ajudar na tarefa na limpeza da casa espírita, ajudar na limpeza do banheiro também. E também depois de um tempo na casa espírita, estudando na casa espírita, porque para ajudar na aplicação do passe, qualquer outra tarefa na casa espírita, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, como foi falado aqui, a gente precisa estudar. Aí sim, depois de um tempo você estudando, você pode sim ajudar também na tarefa. Outras tarefas, inclusive, ajudar na aplicação do passe. Aí essa pessoa diz assim, olha, você não me entendeu. Eu sou médium. Eu preciso desenvolver a minha mediunidade. E eu também sou orador.
eu também faço palestra. Olha, meus irmãos, se Jesus chegasse aqui na casa espírita agora, ele não se importaria em nada de fazer qualquer tarefa, inclusive lavar os banheiros, limpar a casa espírita, porque ele lavou os pés sujos dos seus discípulos. Dizem que São Francisco de Assis, Francisco de Assis, antes, quando ele pregava em algumas igrejas, antes de fazer a sua pregação, ele chegava bem mais cedo, ele, Francisco de Assis, pegava a vassoura e varria toda a igreja e limpava todos os bancos. Veja que demonstração de grandeza espiritual. Para ser grande, seja pequeno, seja servidor. Essa foi uma das lições derradeiras que Jesus deixou para nós. E depois dessa passagem, meus irmãos, nós temos a chamada última ceia, em que Jesus convoca os seus discípulos para estarem com ele, onde eles fariam ali uma ceia. Então estavam todos ali reunidos, sentados à mesa. Então tem muita coisa para a gente pensar aqui, né? Primeiro eu penso na atitude psicológica de Jesus, porque mesmo ele sabendo que depois daquela ceia ele seria preso, ele tem a tranquilidade psicológica de marcar um encontro, um jantar com seus discípulos, né? Jesus aqui nos dá uma lição, uma demonstração, uma estruturação psicológica fantástica. Porque nós, quando estamos com algum problema, alguma preocupação, nós deixamos que esse problema, essa preocupação invada todos os setores da nossa vida. A gente não consegue fazer mais nada. A gente entra no estado de perturbação tamanha que a gente realmente não consegue fazer mais nada. Mas Jesus não. Ele ainda consegue. Mesmo sabendo que depois da ceia, ele seria preso. Uma prisão que o levaria à crucificação e morte. Não era uma prisão para averiguação e depois ele seria solto. Não. Uma prisão que o levaria à morte. E mesmo assim ele faz questão de estar ali junto com os seus discípulos. Está ali pela última vez com eles, pelo menos naquele contexto. E ele simbolicamente parte o pão e diz: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O que ele quis dizer com isso, meus irmãos? Que ele entraria naquele momento e que o amor dele seria consumado. E que ele estaria se entregando de corpo e alma em favor da mensagem que ele veio pregar. Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu fico pensando nessa celebração eucarística, nesse momento em que Jesus demonstra isto, eu fico pensando o quanto que nós, né, estamos participando deste momento com Jesus. Nossos irmãos católicos, por exemplo, para celebrar este momento, eles tomam a hóstia, não é verdade? Quem já foi católico, já foi católica, né? Eles tomam a hóstia, mas nós talvez já pudéssemos dispensar. Muito embora que nós respeitemos esse momento do ritual católico, mas nós espíritas já devemos dispensar. Abandonando o ritualismo, como eu estou em comunhão com Cristo, o quanto que eu como deste pão e tomo deste vinho, o quanto que o corpo dele, a vida de Jesus, repercute na minha vida, na atitude em que eu estou ligada a ele. Gente, a gente já pensou nisso? Já refletiu sobre isso? O quanto que eu estou ligada a Jesus? Será que a gente pensa bastante em Jesus? Abrindo parênteses aqui. Uma coisa que me ajudou muito e que a gente fala muito para as pessoas quando estou com pensamento muito repetitivo, principalmente negativo, que às vezes vem aqueles pensamentos, né, gente? Nossa Senhora, tira esse pensamento da minha cabeça, coisas que vão atrapalhando o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, nosso dia a dia. E uma das coisas, meu amuleto particularmente, e a gente vai vendo que vai resolvendo, ajudando, é diante de um pensamento, de uma coisa que vem negativa na nossa cabeça, Jesus. Jesus. Gente, é automático. Para mim é um amuleto. É uma limpeza, é uma asepsia mental. Porque daí eu estou escolhendo ficar com quem? Pensar em quem? Na luz. Em Jesus. E ajuda, gente. Faz isso, vê se não vai ajudar também. Para tirar aquelas coisas ruins que vem na cabeça da gente. Porque às vezes não é nosso também. Nós somos o tempo todo, nós influenciamos e somos influenciados. A gente está sempre rodeado, gente, de encarnado e desencarnado. E às vezes a nossa energia abaixa um pouquinho, a gente fica, meio triste, meio cansado, e automaticamente a gente se conecta com esses irmãozinhos tadinhos que estão por aí. A culpa não é deles, não, é nossa, tá? Que a gente depois culpa eles, né? Mas na verdade eu puxei eles para o meu lado. Também não é da noite para o dia, né, gente? Pelo amor de Deus, não vão pensar que o obsessor a gente atrai da noite para o dia. Não, é um pensamento contínuo, né?
Isso é dia a dia. E aí, na medida que eu vou pensando, eu vou atraindo. E o mal é sutil, tá? Ele é muito sutil. Então, gente, muito cuidado com o que a gente pensa, a gente está criando. E a gente está atraindo esse tipo de situação para a nossa vida. E não é Deus, né? Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que Deus não tem mais nada a ver com isso. É a gente com a gente mesmo. É a gente que atraiu esse tipo de vida, de situação, né? A própria física quântica, gente, está falando isso agora, né? Tudo é nós. Voltando aqui. E depois, né, daquela ceia, Jesus convida os seus discípulos para se recolher ao Jardim das Oliveiras. Era um local onde tinha muitas árvores, como o próprio nome diz, que são as oliveiras. Local aprazível onde Jesus costumava orar. E eu fico pensando por que Jesus quis ir para lá com os seus discípulos. Alguém já conhecia bem essa história, gente? Assim? Estou puxando lá, é que era da época da Páscoa, né? Que veio agora, né? Aí eu puxei essa passagem, essa exposição. Mas às vezes a gente passa batido, né? Que é quando Jesus fala com os apóstolos que estavam dormindo, que dormiram. É isso que a gente está falando, só para a gente se conectar aqui, tá? Para a gente entender um pouquinho essa passagem do Mestre. Porque tem muitas coisas que a gente conhece do Evangelho de Jesus, não é verdade? Então eu fico pensando por que Jesus quis ir para lá com os seus discípulos. Veja, ele não quis ficar sozinho. Ele chama os seus discípulos, vamos para lá, vamos comigo. Eu acho que Jesus, ele sabia que naquele momento ele seria preso. Então ele não se recolhe, ele não quer ficar sozinho, é um momento muito forte, muito intenso, não há dúvida alguma, mas ele não se recolhe, ele não quer ficar sozinho. Ele quer a companhia dos seus discípulos, né? Então é esse Jesus que eu acredito, que é aquilo que Paulo, o apóstolo, nos diz. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então é esse Jesus que eu sinto que está vivo hoje. Então, meus irmãos, quando nós vamos para o nosso Monte das Oliveiras, estamos atravessando um momento de vazio, um momento de dor, de depressão, de ansiedade. É esse Jesus que quer estar conosco. Muito embora nem sempre a gente sinta a presença desse amigo fiel, dividindo conosco as nossas angústias, né? A maioria de nós às vezes não sente, não percebe, né? E como eu falei, a gente tem que chamar por ele, né? Muitas vezes a gente não chama por Jesus, a gente chama por tudo quanto é coisa, menos por Jesus, né? A gente fica tão fechado ao problema que a gente não enxerga a luz. Nesse momento é que a gente é mais testado, é mais aprovado para testar a nossa fé e a gente se fecha a ela. É nesse momento que a gente tem que pegar na mão de Jesus. No nosso anjo de guarda. Será que a gente se lembra do nosso anjo de guarda, que é um espírito missionário, que ele é obrigado a ficar fazer alguma coisa, ajudar a gente? Sabia que ele é obrigado? Ele é obrigado. Ele está aqui para isso. Mas a gente não se lembra dele. A gente se lembra de tudo, menos do nosso anjo de guarda. Ele é um espírito para isso. Ele veio para isso. Para nos ajudar, para nos orientar, para nos auxiliar. Para nos conduzir. Só que a gente não pede ajuda. E ele não vai nos ajudar. A não ser que eu peça. Porque ele tem que respeitar o nosso livre-arbítrio. Sabe por quê? Por que acontece? Se ele fazer alguma coisa que eu não queira, eu vou ser tão sem vergonha, que lá quando eu chegar no plano espiritual, eu vou dizer, eu não fui por causa de ti. É isso que a gente vai fazer, vai botar a culpa em alguém, porque a gente adora terceirizar. Não é verdade? Até os anjos a gente adora terceirizar. Não é assim que a gente faz com Deus? Eu estou passando por isso porque Deus quis. Porque foi da vontade de Deus. Porque Deus está me punindo. Isso é terceirizar. A nossa responsabilidade. E aí, meus irmãos, num determinado momento, Jesus vai para um lugarzinho chamado Getsêmane, onde a tradição significa que era um jardim, local ali também no Monte das Oliveiras, onde as oliveiras eram prensadas para extrair a oliva, o óleo, o azeite. Então é exatamente isso que certamente Jesus estava vivendo. Ele estava se sentindo prensado naquele monte, porque ele sabia que a prisão dele iria acontecer. A questão de minutos, de horas, ele estaria preso. E aí, então, ele vai para este local e ele quer orar. E ele sente a necessidade da oração. E ele chama 3 dos seus discípulos. Alguém lembra quais são os 3 discípulos que ele chamou para ficar vigiando com ele? O nome deles? Alguém lembra? Vamos ver se vocês estão antenados. Pedro, João e Tiago. Aqueles que dormiram, os dorminhocos.
né? Dormiram. Ele chama pelos 3 discípulos, os 3 foram. E Jesus começa a orar. Imagina a atenção do mestre. E é nesse momento que Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, Pai, seja feita a sua vontade. Veja a conversa dele com Deus. Pai, se possível, afasta de mim esse calvário. Afasta de mim esse problema. Mas aí o lado divino dele propoderou. A elevação do seu espírito falou mais alto. Se não for possível, Pai, seja feita a sua vontade. Será que a gente faz isso nos nossos problemas, quando está fazendo alguma coisa? Será que a gente entrega a Deus ou a gente quer controlar? Será que a gente faz isso? Seja feita a tua vontade, Pai. E estou em tuas mãos. Será que a gente faz isso? Alguém de nós fizemos isso? A gente pode falar, é bom passar esse monólogo. Alguém faz isso? Vamos abrir o nosso coração. A gente faz isso, não entrega a Deus nosso problema? Ou a gente acha que a gente consegue dar conta? Que a gente consegue? Deus, Jesus, olha o que ele fez. Seja feita a sua vontade. Estou em tuas mãos. E quando ele olha para os 3 discípulos, o que eles estavam fazendo? Às vezes você lembrar, né? Dormindo. Dormindo. E quando Jesus os surpreende dormindo, Jesus chama a atenção deles dizendo: Poxa, vocês não conseguem vigiar nem sequer por 1 hora comigo? Olha, Jesus sentiu só. Olha o aspecto humano de Jesus. Ou seja, nesse momento tão grave e tão crucial, e vocês estão dormindo, trazendo para os tempos de hoje, meus irmãos, será que Jesus não está me chamando? Hein? Será que a gente se recorda de Jesus apenas quando estamos precisando de alguma coisa? Porque lá no Monte das Oliveiras, Jesus estava precisando da ajuda, da companhia dos seus discípulos. Vamos comigo? Vem comigo? Vigiem comigo? Orem comigo? É Jesus aqui falando. Mas os discípulos dormiram. Eles sabiam da gravidade daquele momento, mas mesmo assim dormiram. Então, meus irmãos, eu fico pensando e me colocando aqui, né? Porque isso só faz sentido quando a gente está tentando contextualizar para a nossa vida hoje. Será que Jesus não está me chamando? Não está dizendo: Andréia, vigia comigo? O mundo está atravessando, isso é para nós, gente. O mundo está atravessando um momento... Ai, obrigada, eu estou muito água, meu filho. Obrigada, Nazaré. O mundo está atravessando momentos tão difíceis. Hoje com a tecnologia a gente está vendo tanta vaidade, tanto preconceito, tanta solidão, tanto vazio, tanta frieza, gente. O que ele quer dizer com isso? Vigia comigo, Andréia. Esteja atento, faça alguma coisa. Seja um sinal de amor na face da terra. Seja amor nesse mundo egoísta. Seja perdão nesse mundo de vingança. Seja calor humano nesse mundo que a cada dia se torna mais virtual. Aliás, eu troquei. Seja calor humano nesse mundo de frieza. Esteja presente neste mundo que a cada dia vem se tornando mais virtual. Não estamos assim, gente. Mais se falando pela rede social. Pouco presencial. Hoje tudo é ali pela rede social. Até parabéns. Às vezes a gente mora lá, a pessoa mora lá. Mas por aqui tá bom, já parabéns. Por aqui já tá bom para ele. Pelo menos eu lembrei. E às vezes a pessoa quer a presença da outra pessoa. Só a presença para a gente sentir o que ela está sentindo do outro lado. E hoje, até as drogas aumentaram, gente, que a gente está vendo. Vocês sabiam disso, que as drogas aumentaram? É que a gente quase não sai à noite, não participa da noite, né? Mas assim, a droga aumentou, eles estão usando mais para poder ter contato um com o outro. Eles não conseguem, não tem papo, não tem conversa, não conseguem socializar. Os jovens não conseguem socializar. Eles ficam tão presos nas redes sociais que quando é para a gente se falar não tem assunto. E aí acha que para poder ter um contato, vou me drogar, é a bebida para poder conseguir ter uma socialização. E mais ainda a gente se afunda, não é verdade? Com cabeça de mim. Então, meus irmãos, será que não estamos dormindo? Eu sinto que muitas vezes sim. Estou falando de mim. Eu acho que Jesus estaria me chamando a atenção como chamou a atenção dos seus discípulos. Poxa, não consegue vigiar nem sequer por 1 hora comigo? Mas quando surgem os nossos problemas, a gente se lembra de Jesus, não é verdade?
Jesus me cura, Jesus traz paz no meu lar, Jesus, eu preciso do emprego, Jesus me tira dessa. Claro, eu tenho certeza que Jesus está sempre atento, Ele sempre vai nos ajudar. Mas o propósito de Jesus não é ser aquele que apenas vem a resolver os nossos problemas. Jesus é aquele que nos traz uma mensagem que nos ajuda a evitar, a criar problemas. Da gente ver bem com a gente, da gente ver bem com o próximo, da gente evitar conflitos. Jesus nos traz grandes exemplos, meus irmãos, de fraternidade, de solidariedade, de coragem, do enfrentamento dos nossos problemas, de andar sobre as águas, de dominar as adversidades e não ser dominado por elas. É isso que essa passagem significa para nós. Eu creio que seria muito bom essa reflexão da nossa parte. O quanto que Jesus tem esperado de mim, contado comigo. Ontem ainda o palestrante, nossa casa, acho que ele teve a semana passada aqui, como é o nome dele, amor? Giovanni. E ele falou sobre a divulgação do Evangelho, nós espíritas. Sobre isso. É isso aqui, gente. Nós podemos sim ser discípulos, apóstolos do Cristo. Jesus continua batendo a porta, em porta, precisando que a gente trabalhe com Ele. Se a gente está esperando que Ele venha aqui novamente e faça aquilo, por nós não vai fazer mais. Ele já mostrou o caminho, Ele já ensinou o caminho, agora cabe a nós pegarmos esse caminho. E nós aprendendo um pouquinho da doutrina espírita, a gente diz assim, mas eu não sei nada. Alguma coisa a gente sabe. A gente não ama? A gente não sente alguma coisa? Porque, como a gente falou no início, às vezes a pessoa não precisa de palavras, a pessoa precisa de ação. Atenção. E ele falou muito sobre isso. Divulgadores do Evangelho. Como estão precisando falar, não tem vergonha de falar de Jesus. Porque às vezes as pessoas também têm vergonha de falar de Jesus. Claro que a gente não está aqui para violentar a consciência de ninguém. Se a pessoa não quer ouvir, a gente não vai falar, né, gente? Vamos tomar muito cuidado, porque não é religião que salva ninguém. Claro que quando a gente começa a aprender a doutrina espírita, a gente gostaria que todo mundo fosse espírita, né? Ela é tão boa, que a gente gostaria que todo mundo conhecesse a doutrina espírita. Mas não é assim que funciona o mundo. Cada um está no seu tempo, não é verdade? Temos que respeitar o tempo, o livre-arbítrio de cada um. Né? Até dentro da própria família, meu filho é evangélico, agora deixou de ser. E daí? Está tudo bem. Eu quero que meu filho siga Deus, independente de qualquer que seja a religião. E nós não estamos aqui para dizer qual é a religião que eu tenho que seguir, né? Às vezes tem pessoa ateu é melhor do que nós. Às vezes nós espíritos somos mais à toa. Então tem que tomar muito cuidado. Não é religião não, meus irmãos. Tá cheio de gente aí com, né, falando, ação tá pouca, né? Olha o Jacob, né, olha, dá um medo. Não tem luz nenhum. Então, meus irmãos, veja que Jesus nunca quis fazer nada sozinho. O plano de Jesus sempre foi um plano, né, que quis a formação de amigos. Amigos que sejam capazes, estou acabando já, tá, meus irmãos? Amigos que sejam capazes de testemunhar o amor que ele testemunhou. Então, é isto que esse momento significa, é um momento de advertência para nós. Que a gente possa estar acordado, esteja desperto. Estamos vivendo uma encarnação tão importante no sentido de oportunidades. Às vezes as pessoas dizem, mas olha, André, essa encarnação está tão difícil viver aqui na Terra. Está difícil viver aqui na Terra, claro que está difícil. Mas é um momento incrível que a gente está vivendo agora. É um momento que a gente pode estar realmente acordado, estar desperto, porque olha o conhecimento que a gente tem hoje, não tem mais desculpa. Antigamente a gente podia dizer que a gente não sabia nada, chegava do outro lado, perdido, quer dizer que não sabia nada. Agora não tem mais desculpa, porque agora a tecnologia, olha aí, está sendo gravado, né? Hoje a gente sabe tudo, se a gente quiser, dentro da nossa própria casa, não precisa nem se deslocar. Então a gente pode sim estar acordado, estar desperto espiritualmente. Então, porque esse é o momento que a gente pode estar desperto, estar acordado, a gente pode fazer diferente. A gente pode ter uma atitude diferente. A gente pode mostrar o amor de Jesus nas nossas relações, na nossa família. Olha, ele falou da família. Dentro da nossa casa. Começando porque às vezes a gente quer salvar o mundo. E a nossa casa está no inferno. Por isso que Madre Teresa de Calcutá não aceitava nem quase nada de ficar falando da paz fora. Porque ela dizia que a paz está dentro da tua casa, porque lá tudo começa. Então, meus irmãos, é na nossa família, no nosso trabalho, que também lá a gente pode representar Jesus, nas nossas tarefas, nas 24 horas por dia que estamos na via pública, no transporte público, sempre é um momento que a gente pode estar mostrando a excelência do amor. Não é ficar falando Jesus salva, Jesus te cura, não.
É a mensagem que ele trouxe, que é de Deus, que outra senão o amor. Amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Esta é a excelência da mensagem. Esse amor que envolve carinho, envolve respeito, envolve afeto, envolve gentileza, coisas que parece que estão desaparecendo, porque os discípulos de Jesus talvez estejam dormindo. Mas quando o discípulo de Jesus acorda, meus irmãos, é uma coisa de louco. Chico Xavier foi um discípulo acordado. Martin Luther King foi um discípulo acordado. Gandhi foi um discípulo acordado. Madre Teresa de Calcutá foi um discípulo que acordou. Tem uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, quando ela era apenas uma freira que ministrava aulas para as moças ricas da Índia, quando ela passa diante do crucifixo de Jesus, do hábito católico de ajoelhar e fazer o sinal da cruz, e ela olha para o crucifixo e tem uma inscrição lá, uma frase que Jesus falou na cruz: tem sede. E ela ficou se perguntando: o que eu tenho feito para alimentar a sede de Jesus? E ela ficou pensando na vida dela. E ela diz: minha vida tem sido inútil. Jesus continua com sede. O que eu tenho feito? O que nós temos feito para que este Calvário de Jesus, essa missão, essa dor, esse amor, sobretudo este amor, meus irmãos, nunca ninguém nos amou tanto. Aos mais pecadores ele sempre tinha mãos estendidas de amor. Nunca tirou pedras. Aliás, ele veio retirar as nossas pedras. Veio trocar espinho por flores. O ódio pelo perdão. O ódio pelo amor. Gandhi diz que quando o homem chega à plenitude do amor, ele é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Então por que o ódio ainda está predominando aqui na Terra? Porque nós pouco temos amado. Nosso amor ainda é 2 centímetros. A gente ainda é muito voltado para nós mesmos. A gente ainda é muito voltado para nossos próprios interesses. Por isso que nós estamos na cruz. Por isso que nós estamos na cruz de tantos sofrimentos, de tantas doenças. Porque o egoísmo ainda está predominando. Porque a mensagem do Cristo a gente ainda não acordou para ela. Até quando vamos continuar sofrendo? Até quando vamos continuar reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando para sofrer, para sofrer, para sofrer? Porque a gente esquece o quê? Alguém pode ser? Por que a gente esquece de quê, meus irmãos? Por que a gente está sofrendo ainda? A gente esquece de quê? Pode falar. Palavra, amor. Porque a gente esquece de amar. Amar, amar, amar. E para a gente terminar, meus irmãos, a menopausa não é fácil, meu irmão. Me dá um suador. Como estou queimando remédio? Meu Deus, né? Que suador. Quem está na menopausa aí sabe o que eu estou sentindo. Que coisa, né? Nossa, é só ladeira abaixo. Ai, meu Deus. Só Deus na causa. Mulher sofre. Toda a vida, né? Toda a vida. Para ganhar filho, é para criar os filhos, é para criar o marido. Depois da menopausa, né? Mas vamos embora. Vamos reclamar, né? Mas que dá um suador, dá, né? Gente, para a gente terminar, a gente vai contar uma história. Talvez aqui vocês já ouviram essa história, né? De Henry Longfellow. Alguém já ouviu falar de Henry Longfellow? Pode levantar a mão. Ai, que bom. Aí vai ser novo, né? Henry Longfellow é um escritor norte-americano que nasceu nos Estados Unidos no século XIX. Escritor, poeta, dentre as inúmeras obras por ele produzidas, lá há uma sobre o cristianismo. E lá a gente encontra uma história. Conta Longfellow que há muito tempo no mosteiro havia um grupo de monges que se dedicavam à assistência aos pobres e sofredores. Todos os dias, às 6:30 da manhã, o mosteiro abria suas portas para atender uma multidão de sofredores. Dava-lhes o café da manhã, almoço, tratavam suas feridas, aconselhavam os desorientados, ouviam as suas súplicas, mas a cada dia um monge era responsável pelo atendimento. Mas nesse mosteiro havia um monge que há muito tempo fazia uma reiterada prece. Todos os dias, antes que o sol nascesse, ele se ajoelhava e falava com Jesus, fazia uma prece. Dizia assim para Jesus: Jesus, eu queria tanto vê-lo, olhar nos teus olhos, queria tanto que viestes até a mim. E durante anos, muitos anos, ele repetiu essa mesma prece. Um belo dia, antes que o sol nascesse,
Quem estava do lado da sua cama? O próprio Cristo. Ele, impressionado, se ajoelha e começa a chorar, mas toca a campainha do mosteiro. Naquele dia, ele era o responsável pelo atendimento. A campainha tocando, Jesus do lado dele, e precisava tomar uma decisão. Assumir os seus deveres e atender os sofredores, ou ficava ali ao lado de Jesus. Ele então, homem envelhecido, habituado ao cumprimento de amor junto aos sofredores, deixou Jesus. E foi atender um por um, com seu coração dilacerado. Aquilo que ele havia pedido durante anos, vamos imaginar, meus irmãos, durante anos, a presença pessoal do Cristo ele havia conseguido. Mas as circunstâncias não permitiram que ele usufruísse daquele momento. Ele atende com a bondade, com a cordialidade que lhe eram peculiares. Atende a todos. E no final do dia, ele volta para os seus aposentos, triste, cabisbaixo. Quando ele abre a porta dos seus aposentos, quem estava esperando por ele? O próprio Cristo. Ele, impressionado, se ajoelha e começa a chorar. Ele não sabia se ria ou se chorava. Se ajoelha aos pés de Jesus. E Jesus lhe diz o seguinte: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Meus irmãos, essa história retrata um pouco do caráter de Jesus. O nosso mestre guia, ele tem um amor imenso pelos sofredores. E conta com cada um dos seus seguidores, num trabalho de formiga, para erradicar o mal do mundo. Não pede que ninguém faça milagres ou transforme o mundo. Ele apenas pede que cada um de nós transforme a si mesmo, fazendo o melhor aonde Deus te colocou. Porque não se trata de quantidade, mas de qualidade. Não será uma pessoa que fará todo o trabalho. Seremos milhões dividindo a tarefa. Cada um pouquinho, mas harmonizados e sintonizados com o Espírito do Cristo. Meus irmãos, muito obrigada. Já passei um pouco do horário, desculpa, né? Está aí o que Jesus espera de cada um de nós, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo olhar, pela espiritualidade, meu Deus, né? Que é muita luz nessa casa. Gratidão pelo convite, tá? Muito obrigado pela atenção aí, né? Desculpa a demora, meu irmão. Nunca mais, né, Nazaré? Agora é mais um ano. Nós te agradecemos, André. E é isso aí, gente. Não tem segredo. O que ela fala aí. Nós estamos todos no caminho. Agora, precisamos saber se nós queremos dar o próximo passo. Porque muitas das vezes, a gente reclama, como a Ana falou, a gente reclama, mas no momento em que é incitado a dar o próximo passo, nós nos retraímos e achamos que não. Preferimos outras coisas que são mais altas, mais barulhentas. E daí isso cria em cada um de nós este freio. E que nós dissemos sempre assim: pô, eu rezo tanto, mas não consigo sair do lugar. É este freio ao qual a gente esquece de aproveitar a oportunidade do instante. E desta forma, então, a gente muitas das vezes cai. Espero que todos estejam bem acordados para o dia que se inicia dentro de cada um a cada momento. Porque esse que é o importante. Vamos fechar os nossos olhos, agradecidos que somos pela mensagem que recebemos. Agradecemos o mentor de nossa irmã e a ela própria por soltar da maneira mais fácil de se entender aquilo que muitas das vezes fica difícil de nós compreender. Pai, obrigado por este momento ao qual nos presenteou com estas palavras que nós passamos dela no nosso dia a dia, a pedra de toque.
e que coloquemos isso em prática, porque as palavras são bonitas, mas a prática é melhor. Agradecidos que somos, dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre que assim seja. E desta forma, então, agradecemos a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai, e a toda a espiritualidade amiga que atua nesta casa, nosso mentor Antônio Melo, e a todos que aqui se encontram, o nosso muito obrigado. Que todos tenham uma excelente semana. Obrigado, Andréia, e ao voltar para a tua residência, que Deus o siga. Muito obrigado. Obrigada também. A seguir, nós vamos ter o passe, pedimos que todos permaneçam em silêncio e vão ser chamados de banco a banco.